A novena já nos propõe alguns temas para a nossa reflexão nesse primeiro dia. Zacarias e Isabel constituíam uma família de justos, tementes a Deus, obedientes a seus mandamentos, rezavam e, embora não tivessem, desejavam ardentemente ter filhos. Reflitamos sobre a grandeza da família cristã. Diante de Deus, a família é santa, porque Deus é seu autor e modelou-a sobre o mistério da sua vida divina, porque Deus faz da família o teatro da sua mais alta manifestação ao mundo visível, a alma imortal de cada homem, porque espelha o mistério da união de Cristo com a Igreja, porque Jesus a santificou com seu nascimento em Belém, com a sua presença em Nazaré, em Caná, com a sua redenção, elevando o matrimônio à dignidade de sacramento, com seus preceitos, restaurando-a no plano primitivo, porque a família é um templo onde Deus se compraz ser glorificado, na vida de fé que nela se vive, nas virtudes que nela se praticam, nas orações que nela se rezam. Atentam ao alicerce natural da família. Os que impedem a procriação dos filhos frustram o fim primário do matrimônio. É o triunfo do egoísmo que receia enfrentar riscos e sacrifícios. Também atentam contra a família os que matam o feto no ventre materno ou causam um aborto. Trata-se de homicídio que Deus punirá. Também os que traem a fidelidade conjugal. É injustiça, desonra, túmulo do amor. Também os divorcistas que pretendem dissolver o que Deus uniu. Em ordem à sociedade, a família é o princípio da sociedade. É a família que fornece membros à sociedade. Na sua base, o Estado compõe-se de famílias. A sociedade espelha o vulto da família. Sadia, se a família for sadia. Corrupta, se a família for corrupta. Prezados irmãos e irmãs, veredas religiosas, também as famílias que rezam conosco de suas casas, hoje, nesse primeiro dia da novena do Santo Natal, não tinha melhor tema para nós refletirmos do que a família. A festa do Natal é uma festa da família. O que é bastante importante para a nossa reflexão, nós olharmos para a família como algo querido por Deus, agradável a Deus, fazendo parte do plano de Deus, como um caminho, como um meio para a santificação da humanidade. Como foi apresentado para nós na reflexão, aquilo que era um contrato natural, nosso Senhor elevou à dignidade de sacramento. Além de um direito natural, elevou, tornou o matrimônio um dos 7 sinais sagrados da Igreja. É muito simples e muito fácil de nós entendermos o quanto Deus estima as famílias, o quanto Deus quer bem as famílias e o quanto é importante a família. Primeiro, Deus criou Adão e Eva e ali formou uma família. Crescei e multiplicai-vos. Quando Deus enviou ao mundo o seu Filho Jesus, e poderia, sem qualquer problema, colocá-lo já adulto no mundo para começar a sua vida, como que adiantando o processo, iniciar a sua vida pública, mas fez parte do plano de Deus que o seu Filho Jesus viesse ao mundo numa família. Filho natural de Maria, filho adotivo de São José, filho do Pai do céu. E o Evangelho diz para nós de modo claro, Jesus crescia em idade, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Crescia numa família, crescia em idade, sabedoria e graça no seio de uma família. Também é fácil de nós notarmos o quanto nosso Senhor
estimava e estima as famílias. O Evangelho mostra isso claramente para nós. Jesus realizou o seu primeiro milagre numa festa de casamento, antecipando a hora dos seus milagres, por intercessão de Nossa Senhora, nas bodas de Caná. Prezados irmãos e irmãs, a família, e como essa reflexão final e um tema importante para nós, aquilo que nós, ainda com certeza na infância, ouvimos muitas vezes os nossos pais nos dizerem, um dito popular que o costume de casa, ele vai à praça, ele vai à rua. E a sociedade torna-se consequência da família. Se a família é sadia, a sociedade é sadia. Se a família está corrompida e destruída, como consequência natural, a sociedade. Claro que não cada uma, das famílias em particular, mas falamos dentro de um contexto geral. E o quanto as autoridades, os governantes querem destruir as famílias, porque a família educa, normalmente educa para o bem, porque a família acompanha o crescimento, acompanha a formação, vai formando o caráter, a personalidade, vai educando, cada criança, vai corrigindo. Normalmente a família vai ensinar o respeito, a obediência. E a nossa reflexão sobre a importância da nossa família enquanto família cristã, católica, em que Deus nosso Senhor, como que deu um voto de confiança, dando os filhos, com essa missão de educá-los para o céu. Todos nós sabemos disso e muitas vezes nós repetimos essa reflexão. As palavras se perdem, mas os exemplos que arrastam. Se um pai e uma mãe educa o seu filho, corrige o seu filho para não xingar, falar palavras inconvenientes, mas em alguns momentos do seu dia, em algumas discussões e brigas dentro de casa, profere essas palavras indecorosas, não está educando bem o seu filho, a sua filha. Se os pais ensinam aos seus filhos que precisam proferir sempre a verdade, e muitas vezes pedem que seus filhos profiram alguma mentira para justificar alguma coisa, para justificar muitas vezes até alguns dos seus erros, não estão educando os seus filhos para o céu. Dizem uma coisa e fazem outra. Quando os pais querem educar os seus filhos na justiça, e muitas vezes os filhos presenciam a desonestidade, os pais querem educar os seus filhos para que tenham um comportamento moral correto. Enquanto nós somos crianças, os nossos pais são perfeitos. Não vemos erros até pela distância, ainda crianças, nossos pais adultos, e jamais vamos contestar. Mas à medida que a criança vai crescendo, começa a entender um pouco mais o bem e o mal, o certo e o errado, nós começamos a perceber que os nossos pais não são tão perfeitos assim. E aí pesa uma responsabilidade maior sobre os pais. A memória de uma criança como que uma caixinha vazia e vão sendo colocados ali tantas coisas. E como que uma esponja que vai absorvendo quando é colocada em contato com a umidade. A criança vai absorvendo, preenchendo com tudo aquilo que vai vivendo. Se vive em um ambiente cristão, onde a família preza por viver a caridade, a verdade, a justiça, a fé, a criança vai crescendo e acumulando tudo isso que ela vai presenciando e vivendo com os seus pais.
É preciso nós, prezados irmãos e irmãs, pedimos a Deus nosso Senhor que dê a graça para cada um de nós, no papel que nos compete dentro de uma família, da nossa família, nós sermos instrumentos de Deus para, sobretudo, para a paz nas famílias. Que nós sejamos conscientes dessa grande responsabilidade na educação, na formação. Que nós sejamos conscientes o quanto nós vamos responder a Deus nosso Senhor pelos nossos maus exemplos, pelos escândalos. Uma grande estatística que a igreja tem e que é guardado, obviamente, no local mais secreto que o mundo possui, que a igreja possui, que é o confessionário. Mas é uma grande estatística que move com certeza a cada um de nós, sacerdotes, a alertar aos pais. Porque cada vez mais nos deparamos com crianças bem pequenas e já com a consciência pervertida. Ou ainda bem cedo, já perdendo a sua inocência. Claro que os pais não são Deus, não são onipresentes, oniscientes, para todos, em cada momento, 24 horas por dia. Óbvio que a criança tem contato com outras pessoas, colegas, na escola, na rua, outros membros talvez da família, e que às vezes não tem o mesmo compromisso cristão do que a nossa família. Às vezes os pais cuidam muito dos seus filhos, mas não estamos isolados num deserto, temos contato com outras crianças, numa família, num âmbito maior de família. Mas naquilo que compete a nós, aquilo que está ao nosso alcance, nós não nos acomodarmos em cuidarmos da inocência das nossas crianças. E fere muitas vezes o nosso coração sacerdotal ao percebermos o crescimento, o número de crianças ainda pequenas perdendo a inocência da sua consciência, a inocência do seu coração. E muitas vezes, o que é lamentável, por determinadas circunstâncias que a criança vai revelando e confessando, por descuido dos seus pais, julgando de certa maneira que, não, o meu filho, a minha filha não faz isso, julgando que seus filhos talvez sejam anjos. Rezarmos, pedimos a Deus que Deus nos dê a sabedoria no agir, a sabedoria na educação das crianças, da infância e da juventude. Pedir sempre a Deus nosso Senhor que proteja, claro que sim, pela oração, mas aquilo que depende de nós, nós cuidarmos. Aquilo que depende de cada um de nós, responderemos a Deus pelas nossas responsabilidades. Muitas vezes o pai e a mãe confia plenamente naquilo que seu filho, a sua filha diz, e muitas vezes não estão dizendo a verdade, e sempre defendem que o seu filho e sua filha está dizendo a verdade quanto a qualquer outro argumento de qualquer outra pessoa. Por que os nossos filhos não podem errar? Erram. Foram concebidos com o pecado original, batizados, mas em suas almas, em suas vidas, as consequências do pecado, também com a tendência ao pecado, também à medida que vão tomando conhecimento das coisas, do bem e do mal, tentados também pelo demônio. Cuidarmos da inocência das nossas crianças, cuidarmos do ambiente das nossas casas. Muitas vezes quando se promove festas de família, e às vezes não vão estar só as pessoas ali da sua casa mesmo, mas um âmbito maior de família, cuidado, acompanhem de perto, que as festas de família sejam também um ambiente cristão. É normal, é natural que a família viva a festa,
que celebre os aniversários, as festas de família, é normal e é natural, todos nós vivemos isso. Mas que sejam festas sempre com o espírito cristão. Muitas vezes, pai, mãe ou outros familiares e responsáveis, veio uma criança que é ainda bem pequena, que é muito esperta, aprende tudo. E muitas vezes acham engraçadinho porque fala uma besteira, porque dança uma música indecente, porque está cantarolando uma música que está, às vezes, na moda. Acha uma gracinha, bonitinha, que a criança é muito esperta. Pode ser muito ágil, muito esperta. E vai aprendendo aquilo que lhe vão colocando na frente, as circunstâncias que vão sendo proporcionadas, e a criança vai aprendendo, bebendo tudo aquilo. Vou citar um exemplo, uma ocasião, com certeza não é uma pessoa sem muita formação, mas trouxe uma criança para dar uma bênção e falou assim: padre, a minha filha é muito esperta. Não lembro a idade, mas bem pequena, já tem algum tempo isso me aconteceu. A minha filha é muito esperta. Eu chego em casa sempre, saio muito cedo do serviço, chego em casa sempre por volta de 9, 10 horas da noite. E ela fica, depois ela vai à escola de manhã, à tarde fica em casa. Depois ela assiste todas as novelas e me conta tudo direitinho. Ela sabe tudinho, tem uma memória fantástica. Um elogio que ele estava fazendo à filha, e pobre da criança, né? Não lembro, talvez mais ou menos uns 7 anos, 8 anos. Eu só perguntei a ele assim, mas você quer a sua filha no céu ou não? Sem desmerecer toda a capacidade de memória, a inteligência da sua filha. E ali fui conversando de maneira respeitosa e educada para orientá-lo. A pessoa não tinha muita formação religiosa, ou seja, eu também não podia perder a oportunidade de orientá-lo, era minha missão e obrigação. A criança vai bebendo aquilo que é proporcionado para ela. Normalmente, as vocações sacerdotais e religiosas se despertam numa família cristã, católica. Deus não está preso a nenhuma barreira, a nenhum limite, mas normalmente assim acontece. Deus vai escolher das famílias católicas, né, as crianças, os jovens, para a vida religiosa, para a vida consagrada. Não é a família que vai dar a vocação, mas o ambiente familiar vai proporcionar a ocasião da criança ao menos pensar nessa possibilidade de ser chamado por Deus para a vida religiosa. Mas o ambiente familiar precisa ser um ambiente de fé, em que se estima, se vive a fé católica, um ambiente familiar em que se defende a igreja, um ambiente familiar que vive aquilo que a igreja vai ensinar, que respeita a hierarquia da igreja, o papa, os bispos, os sacerdotes, os religiosos, as religiosas. Não é nenhum ambiente, talvez, antirreligioso, anticlerical, numa família, que a criança vai, ao menos, pensar, refletir. Quem sabe Deus não está me chamando para a vida religiosa? Termos muito cuidado no que diz respeito às vocações, porque às vezes a criança ainda pequena, ou depois vai crescendo, começa a mencionar o seu desejo. Às vezes é só um pensamento de infância, mas muitas e muitas vezes aquilo vai crescendo no coração, o desejo da vocação, e muitas vezes é motivo de zombaria, de implicância, às vezes julgando ser uma brincadeira inocente. E a criança às vezes vai ficando constrangida, envergonhada, e deixa não só de falar, mas deixa de pensar, porque é motivo de chacota, às vezes no próprio ambiente familiar. Vamos nós, prezados irmãos e irmãs,
Nós pedimos a Deus nosso Senhor, que Deus proteja cada uma das nossas famílias e naquilo que depende de nós, nós cuidarmos. Hoje a missa em ação de graças, aí no término do ano do nosso colégio. O colégio tem essa grande missão, na verdade, de ajudar, né, e completar um pouco daquilo que a família ensina em casa. Muitos erradamente olham para um colégio, às vezes para um colégio católico, não, meu filho não tem jeito, bota no colégio lá que eles vão dar jeito nele. Não é essa a missão do colégio. Acaba muitas vezes substituindo o papel familiar, e quem trabalha na educação sabe disso. Às vezes a primeira regra, o primeiro não que a criança vai receber é na escola. Porque em casa, com o entendimento errado do amor, os pais muitas vezes dizem sempre sim para o seu filho. E isso é desastroso na educação de uma criança. E às vezes o primeiro não que ela vai ouvir é na escola. Aí vem o problema. A primeira regra que ela vai ter, ela tem que dividir o espaço, ela tem que obedecer aos superiores, ela tem horário, ela tem o local que ela vai se assentar na sala de aula, entre outras regras. E ela tem que respeitar. Mas em casa, ninguém impõe um limite. Vai trazer sérios problemas na escola. Mas nós agradecemos a Deus, temos uma escola católica em nossa cidade, aqui vinculada à nossa paróquia. Quantos, né, já passaram nesses 35 anos do colégio, aqui já passaram, se formaram e guardam não só boas recordações, mas bons costumes que foram vividos, aprendidos na escola. Nós damos graças a Deus nosso Senhor. E muitos outros lugares, muitas pessoas ficam entrando em contato com o nosso bispo, com os diretores de escola, pedindo para abrir uma das nossas escolas em outra cidade que não tem, em outro estado. E nem sempre nós damos o devido valor, nem sempre nós defendemos, e nós temos que darmos graças a Deus nosso Senhor, por termos um ambiente cristão, católico, para nós podermos colocar as nossas crianças, os nossos jovens. E a escola com essa grande missão de ajudar as famílias na educação, na formação da infância e da juventude. Mais do que além da ciência, o direito canônico exige isso, que as escolas que são católicas tenham um nível científico, ao menos no mesmo nível das escolas da sua região, mas com os princípios cristãos, com os princípios católicos, e nós darmos graças a Deus, bendizermos a Deus por termos essa oportunidade. Durante esses dias agora tivemos formatura das crianças aqui do Colégio Maria da Conceição Baptista de Oliveira, da creche, do Centro Educacional. Tivemos ontem a Santa Missa em ação de graças de formatura. Bendizermos a Deus, darmos graças a Deus. Vamos continuar com as orações nesse primeiro dia da novena, intercedendo a família sagrada de Nazaré, para nós fazermos a seguinte reflexão. Naquilo que depende de mim, como eu ajo para fazer da minha família, ou o ambiente da minha família, um ambiente verdadeiramente cristão. Nem tudo depende de mim, mas daquilo que depende de mim, naquilo que depende de cada um de nós, nós testemunharmos a nossa fé, sermos instrumentos de Deus para que a nossa família seja realmente uma família cristã, católica, e para que os membros de nossa casa, de nossa família, possam um dia povoar o céu.